Olá pessoal, tudo bem? Hoje finalmente é um dia muito bacana, principalmente para a comunidade Laravel, legal? Por quê? Porque finalmente, olha só que legal, nós já temos o release da versão 5.1 do Laravel, legal? E eu acho que finalmente essa versão vai ajudar a muitas empresas que têm muitas restrições, principalmente para instalar o Laravel, a talvez adotar o framework. E por que eu digo isso? Porque o Laravel, apesar de ele estar sendo um projeto bem bacana, ele nunca tinha tido uma versão LTS, ou seja, Long Term Support. Ou seja, você instalava o framework, passava alguns dias, alguns poucos meses e já tinha uma nova versão e algumas coisas dessa versão podia já quebrar a compatibilidade com a versão anterior, tá? Ou seja, não tinha um grande tempo de suporte em uma versão, legal? Agora na versão 5.1, tá? Que a gente está vendo aqui, finalmente a gente tem o Laravel LTS, ou seja, o Laravel nessa versão ele vai ficar sendo corrigido com bug fixes, security fixes, ou seja, contra bugs, contra falhas de segurança e etc, tá? Por 2 anos, ou seja, por bugs simples, por 2 anos ele vai ficar sendo corrigido. E para a parte de segurança, por 3 anos, tá? Ou seja, quem está utilizando o Laravel agora, quem pretende começar um novo projeto, as empresas que estão pretendendo iniciar algum projeto, pode optar pelo Laravel, porque você vai garantir que nos próximos 3 anos essa versão ainda vai ser suportada, tá? Então isso dá uma confiabilidade muito maior. Mesmo que tenhamos novas versões, a 5.1 ela é uma versão, vamos dizer, confiável do Laravel e a gente sabe que a gente vai ter o suporte. Legal? Então isso é um ponto importante. Você deve estar pensando quais são as principais novidades. Então eu estou querendo mostrar aqui nesse vídeo rapidamente as principais novidades que o Laravel 5.1 traz, tá? Apesar do Laravel 5.0 para o 5.1 ele não ter mudado muito, principalmente de uma forma estrutural, ou seja, você consegue fazer um upgrade da versão 5.0 para 5.1 de uma forma extremamente simples. Em 5 minutinhos você já faz esse upgrade, tá? Mesmo assim, ele traz algumas novidades, tá? Então, vamos lá. Quais são essas novidades aí do Laravel 5.1? Bom, primeira novidade, tá? É a política de suporte. Ou seja, a gente tem essa versão LTS. Na versão do Laravel 5.1, o requisito mínimo para a gente rodar, tá, com o PHP é a versão 5.5.9, ou seja, se o PHP for menor que isso, o Laravel ele não vai rodar. Existem algumas bibliotecas que exigem que seja essa versão mínima do PHP. Legal? Uma outra coisa que estava faltando no Laravel, tá? E já fazia tempo que estava faltando, era a parte de PSR2, tá? Ou seja, o guia, né, de estilo de desenvolvimento da PSR2. Ou seja, o Laravel 5.1 ele é totalmente compatível com a PSR2. A documentação dele teve uma boa melhora, então se você perceber, eles quebraram alguns pontos, por exemplo, a parte de database está aqui, a parte só do Eloquent está separada, a documentação ela tá mais detalhada, tá? E teve um grande avanço realmente, eu pude perceber, eu acompanhei o Taylor nesse tempo, principalmente pelo Twitter e o que ele ia postando, fiquei acompanhando sempre cada atualização das documentações, então realmente a documentação do Laravel melhorou bastante, tá? Então isso aí ajuda muito também no processo de escolha de um framework, legal? Uma novidade que eu inclusive gravei um vídeo, tá? Mas eu não posso deixar de mostrar, tá? Eu vou linkar aqui nesse vídeo o vídeo que eu gravei sobre isso é a parte de Event Broadcasting, tá? O Laravel 5.1, eu acho que essa é uma das principais funcionalidades do Laravel 5.1, onde você simplesmente pode disparar eventos no formato de broadcast e se comunicar via WebSocket, tá? Com o cliente, tá? Então, de uma forma bem natural, bem fluida, você simplesmente consegue utilizar o seu próprio sistema de eventos para fazer broadcasting, legal? Uma coisa que eu achei bem bacana, tá? E que estava faltando realmente é você conseguir trabalhar com middlewares, tá? Com parâmetros, tá? Deixa eu colocar aqui no Release Notes para que a gente consiga dar uma olhada aqui, ó. Essa parte de middlewares com parâmetros é bem interessante. Por que eu digo isso?
Porque agora, quando você for trabalhar com middleware, você pode passar o parâmetro para esse middleware. Então, isso aí vai fazer uma diferença danada, tá? Então, por exemplo, uma coisa que é muito comum, toda vez que você vai criar, por exemplo, um middleware de autenticação, tá? Você verifica se o cara está autenticado ou não. Agora você pode falar se o cara, por exemplo, está autenticado como admin, ou se o cara está autenticado com um usuário normal, ou se ele está autenticado com um usuário de acordo com o papel dele, tá? Então você vai poder finalmente passar parâmetros para os middlewares, legal? Ou seja, essa parte ficou realmente muito bacana, ou seja, você tem esse parâmetro e você consegue fazer coisas desse tipo, ó. Você consegue verificar, tá? Qual que é o parâmetro que está sendo passado para o middleware. Então isso aí ajuda demais, tá? Porque o middleware, eu não sei se você já trabalhou com isso ou não, mas é o camarada que fica entre a sua request e o seu response, tá? Então, no momento que você executa esse middleware, ele captura aquela request, a gente pode processar, fazer o que quiser com aquela request, tá? Para que depois a aplicação ela continue seguindo, tá? Então, nesse nosso caso, a gente pode passar parâmetros para esses middlewares e deixar os middlewares de uma forma ou outra dinâmicos, tá? Então, de acordo com o que a gente precisa. A gente tem a outra novidade aqui, que é a parte de teste. Essa parte de teste aqui eu acho que ficou fantástica, tá? Quem não tá muito acostumado com o mundo dos testes, tá? Sabe como é difícil começar com testes, tá? Como é difícil testar código, tá? Quem já tá acostumado já vai levando isso de uma forma mais natural. Por exemplo, deixa eu abrir aqui a minha IDE, tá? Eu tô aqui com o Laravel 5.1 instalado, zerado aqui na minha máquina, tá? Então, se você abrir a pastinha de teste, eu vou pegar aqui esse example test case aqui, por exemplo. Aqui, só nessa parte aqui, você já consegue ver a simplicidade. Por exemplo, visite a página home, tá? E você tem que ver a mensagem Laravel 5. Então, isso é um teste, tá? Então, se você perceber, isso aqui é um exemplo de um teste funcional, mas é algo extremamente simples, tá? Uma coisa interessante é que você tem várias opções. Olha só aqui, olha só. Teste list example, por exemplo. Eu consigo fazer os testes de acordo com o usuário que eu estou autenticado. Por exemplo, eu posso colocar this e eu posso colocar acting as, e daí eu posso colocar o user, tá? O usuário que eu quero estar autenticado, tá? Aí sim eu posso colocar visit a página /list, por exemplo. Depois que eu visitar a página list, eu tenho que ver tal resultado, por exemplo, entendeu? Então, esses tipos de coisa, tá? Eu preciso ter certeza, tá? Que eu vou estar vendo apenas com determinado usuário logado, tá? Se eu precisar, por exemplo, navegar em determinada página, tá? Por exemplo, visite essa página e depois digite no campo Wesley, por exemplo, e depois pressione o botão Sign Up, por exemplo. O que vai acontecer? Ele vai preencher o campo do formulário, ele vai clicar no botão para mim e depois eu vou ver para qual página eu vou ser redirecionado, tá? E o mais bacana aqui nesses nossos casos é que a gente consegue inclusive simular, por exemplo, a nossa navegação, a gente consegue simular o comportamento de acordo com o usuário. Além disso, a gente tem diversos recursos que facilitam a nossa vida, além de, obviamente, de todos os outros recursos do nosso próprio PHP Unity, tá? Uma outra coisa aqui que você também não pode deixar de notar é que a estrutura de pastas mudou um pouco em relação à versão 5.0, tá? Então, vamos dar apenas uma recapitulada aqui. Uma coisa que não tá vindo, pelo menos até agora, quando eu baixei, tá? E eu acredito que não vai vir mesmo, é o seguinte, essa parte de resources, se a gente for dar uma olhada na pasta views, ele não vem mais com aquele app.blade.php, com uma aplicaçãozinha básica com você navegando e autenticando o usuário, se registrando o usuário, tá? Então ele não vem aquele mais template básico e aquela navegação básica do usuário. Ele tá vindo de uma forma mais limpa, obviamente, que você pode aproveitar aqueles códigos anteriores, tá? Uma outra coisa que é importante aqui é o seguinte, essas pastas aqui dentro da pasta app, elas mudaram também,
tá? Então, se você perceber, antigamente a gente tinha uma pasta chamada Handlers, se eu não me engano, tá? E essa pasta chamada Handlers era onde ficavam os nossos listeners dos nossos eventos. Então, se você perceber, toda vez que a gente perguntava onde ficam os listeners, a gente falava na pasta Handlers. Agora a gente sabe que a gente tem uma pasta chamada Listeners, tá? Então a gente sabe que nessa pasta Listeners ficam todos os listeners dos nossos eventos. Então a gente tem a pasta Events e a gente tem a nossa pasta Listeners. Eu acho que eventualmente essa pasta deveria ser movida para dentro de Events, tá? Mas ficou dessa forma. Uma outra coisa aqui é o seguinte. A gente tem agora uma pasta Jobs. Antes a gente tinha o Command Bus do Laravel, tá? Que eram comandos que a gente conseguia executar para executar determinadas tarefas, tá? Que a gente precisava, inclusive tarefas para rodar em background, tá? E isso aí chamava de Command Bus, tá? A gente chamava isso de Command, tá? E eu acho que esse Command, ele conflitava muito com o nome do Console Commands, tá? Que é quando você cria um comando no Artisan. Então, esse Command Bus, ele foi mudado, tá? Para Jobs. Então, toda vez que você quiser criar algo para ser executado em background, alguma coisa que você não precisa rodar, vamos dizer, de forma mais síncrona no server, você pode criar aqui dentro dessa pasta Jobs, tá? Uma coisa que é importante frisar, tá? Não é porque algumas pastas mudaram que a sua aplicação com Laravel 5.0 ela vai precisar ser inteira mudada, de forma alguma. Isso é só nome de pastas com namespaces, basicamente, tá? Então, nesse nosso caso, você simplesmente não vai ter esse tipo de problema com Laravel 5.0, tá? Esses comandos, os eventos e todas as outras coisas vão funcionar normalmente com as suas pastas da forma como estava também, tá? Basicamente, você não tem aquela pasta service que tinha antes, que tinha um arquivo chamado registrar, onde tinha uma regra para criar um novo usuário, tá? Então isso foi removido. Legal? Os models não ficaram numa pasta novamente, eles estão ficando soltos, tá? Então tá aqui o nosso model do user, que ele já traz aí pra gente também, tá? A gente teve também algumas melhorias no Artisan, essas pastas mudaram, tá? Uma outra coisa também que é importante falar, antes a gente utilizava a extensão mcrypt para gerar senhas, tá? E agora está sendo utilizado a biblioteca do OpenSSL. Bacana? Então essas são, assim, as principais mudanças, assim, que você vai ver de cara. Ou seja, se você olhar, não foi nenhuma grande mudança na estrutura do framework, como que você programa. Se você está utilizando o Laravel 5.0, você não vai ter dificuldade nenhuma para trabalhar com o Laravel 5.1. Além disso, você vai ter esses recursos novos, como o broadcasting, como essa parte de middlewares, onde você pode passar parâmetros. Mas não é porque você não está passando parâmetros no seu middleware comum que você vai quebrar toda a sua aplicação, ok? Então, eu acho que é basicamente isso aqui que você tem que ficar ligado em relação a essas alterações aí do Laravel, legal? Se você entrar aqui no próprio site, onde a gente tem a parte de releases, etc. Ó, aqui tem um exemplo do middleware, tá? Ó, você coloca middleware role editor, ou seja, ele garante que o cara tem que ser um editor para conseguir ver fazer uma alteração de um usuário aqui, por exemplo, tá? Mas, se você quiser ter mais detalhes de como que você faz o upgrade da versão 5.0 para 5.1, tá? O que que você faz? Vai aqui no upgrade 5.1 e ele vai mostrar exatamente aqui as principais mudanças, tá? Houve uma mudança no processo aqui de autenticação, como eu disse para você, ele não tem mais aquela pasta services com o registrar lá dentro, tá? Mas basicamente é isso, a gente teve algumas mudanças em relação à parte de validação. De qualquer forma, não tem nenhuma mudança assim extremamente crítica que vai acabar assim com você. Então fique ligado nessa listinha aqui, que são os principais pontos aqui da alteração do Laravel 5.1, tá? Em relação ao Laravel 5.0. Agora a gente tem uma versão estável do Laravel gerada, um release que vai ser atualizado continuamente. A gente não vai precisar mais ficar com aquele problema, eu atualizo, não atualizo a versão e nessa versão não vai ter mais suporte e etc. Agora a gente sabe que a gente tem. Beleza?
Um grande abraço e espero que agora você possa já começar a criar aplicações com o Laravel 5.1. Até lá!